Olá, gente. Bom dia, né? Boa tarde para quem vai estudar à tarde, boa noite para quem vai estudar à noite. Nós estamos aqui com o conteúdo do capítulo 6, que é o mundo romano, começando o conteúdo para estudar para a prova de história do sexto ano, certo? Da escola Joaquim Nogueira. Então, gente, eu botei esses capítulos para vocês estudarem, né? Mas os pontos, né, que eu acho mais interessante que vocês deveriam olhar, né? Eu vou aqui resumir aqui o máximo possível para vocês estudar de uma forma mais fácil, certo? Aqui nós temos a política e sociedade de Roma. No começo aqui fala aqui da monarquia romana, né? Fala aqui da história do gladiador, né? Tem essa historinha aqui. Todos esses livros têm essa historinha no começo, né? Uma historinha que fala de uma pessoa comum, né? Porque eles visam muito prezar essa coisa da história social, que eu já até comentei em algumas salas, né? Nós temos aqui essa primeira parte que fala da sociedade romana. A sociedade romana, gente, ela era dividida em três partes: os patrícios, que era o povo mais importante, né? Os plebeus, que era comerciantes, agricultores, artesãos, as pessoas tipo assim uma classe média, né? E também a classe baixa também, né? Envolvia o plebeu, ele tanto fazia parte da classe mais alta um pouco, a classe média mais alta, né? E a classe baixa também. Aí tinha os escravos, né, que eram as pessoas mais, vamos dizer assim, usar esse termo, né, mais ridículas, né, da sociedade romana, que era, eles viam essas pessoas ridículas, né, de forma ridícula, porque eles eram escravos, tal. Não eram negros, não, certo? Não eram negros. Eles eram escravos que vinham de toda parte do mundo. Poderia até ter o negro, mas a maioria dessas pessoas que vinham eram pessoas da Europa mesmo, eram pessoas da Ásia, né? O mundo africano, o contato que eles tinham com o mundo africano era muito pouco, né? Então esses escravos eles eram brancos, né? Mas eles eram tidos como pessoas ridículas, né? Porque eram escravos, não possuíam nada, só sofriam humilhações, e tal, né? Então, é isso, né? A sociedade romana dividida em três camadas, né? Sociais. Os patrícios, que eram as pessoas mais importantes, eram até proibidas de ter assim contato, né? Afetivo com esse povo plebeu, com os escravos. Esse povo plebeu servia apenas para trabalhar, para produzir o que eles precisavam, pagar impostos e tal. O outro ponto que eu queria que vocês olhassem, gente, é esses aspectos aqui, ó. Os senadores, que eram responsáveis por elaborar as leis, aprovar as leis, o cargo era vitalício, o cônsul, né, que aplicava as leis no Senado, ele organizava os cultos religiosos, os pretores, que eram encarregados de cobrar os impostos, os edis eram responsáveis pelo abastecimento da água, o policiamento da cidade, os questores, encarregados de arrecadar impostos. Deixa eu só voltar aqui, gente. Os pretores, eles eram encarregados de zelar pela aplicação das leis, né? De observar as leis. Os questores eram que cobravam impostos. Os censores faziam o censo, eles contavam a população, né? E o ditador, ele era o cara que ele praticava essa legislação romana, né? Era adotada em momento de crise, quando tinha guerra, essas coisas, né? O Senado sempre indicava alguém, né, para ser um ditador, né? Esse ditador ele tinha que prestar serviço, prestar contas, né, do serviço dele ao Senado, porque o Senado era uma instituição muito importante em Roma, né? Gente, outro ponto que eu quero que vocês examinem é esse pontozinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Gente, lá na antiguidade, o povo plebeu, eles não tinha muita coisa não, sabe? O povo plebeu não tinha nada, apenas eles pagavam impostos. Eu estou me referindo à questão de direitos, né? Não estou me referindo à propriedade, não. Eles até tinham casas, assim, algumas terras e tal, alguns desses plebeus. Mas, no caso do geral, né? Eles não tinham direito de nada e muitos deles não tinham propriedade alguma. O plebeu, gente, que era um povo mais pobre do que os patrícios, né? Os patrícios geralmente eram as pessoas muito ricas que possuíam muitas terras. Esses plebeus eles não podiam casar jamais, ter contato, né, com esses patrícios, com as patrícias, tal, porque esses patrícios e patrícias eram pessoas muito importantes, era uma espécie de nobreza de Roma, né?
E o plebeu era um comerciante, ele era um artesão, ele era um agricultor. Então eram pessoas bem menores em relação aos patrícios. Então, aos poucos, gente, eles foram conquistando alguns direitos, né? Aqui fala da Lei das Doze Tábuas, né? A Lei das Doze Tábuas, a promulgação foi o primeiro passo para a elaboração do direito romano, né? Dando direito de igualdade em certas coisas dos plebeus aos patrícios, né? Possuir terras, ter documento, é, é, registro de nome, participação política em algumas das coisas, né? Participação de exército, essas coisas, né? Parte do sacerdócio e tal. Então muita coisa foi conquistada, mas teve uma, né, que foi muito bom, gente, para os plebeus, que foi a questão do tribuno, né? O tribuno da plebe, aqui bem no meio tem, ó, o tribuno da plebe, que ocupava era ocupado somente por plebeus, né? Exercia o poder de recusar as leis que não fossem do seu interesse. Esse senado ele criou o tribunato da plebe, que era exclusivo somente para os plebeus, né? Existia a maioria dos tribunos, eles eram nobres, né? Essas pessoas patrícias que tinham muito dinheiro, mas aos poucos os plebeus foram conquistando o espaço e conseguiram ser tribuno também. Outra coisa importante, gente, foi a reforma agrária, né? O Caio Craco e Tibério Craco, eles conseguiram, gente, fazer uma reforma agrária, dividir as terras, né, entre as pessoas mais pobres. Eu não sei se tem aqui nessa reforma de Tibério Craco e Caio Craco. Eu acho que é mais para frente. Deixa eu só examinar aqui, gente, se é mais para frente. Se for muito longe, eu vou dar pausa aqui, né? Que é para vocês não ter um vídeo muito longo. Vou dar uma pausa. Aqui, gente, achei bem rápido. A reforma agrária. Os dois irmãos, Tibério Craco e Caio Craco. Eles viveram em momentos assim um pouco diferentes, né? Mas eles conseguiram fazer uma reforma e até dar as terras, dividir as terras para alguns dos plebeus, né? Mas isso foi por pouco tempo, porque depois o próprio Senado, né? Os outros tribunos se juntaram e assassinaram eles dois. E essas terras que foram divididas para as pessoas mais pobres foi retomada, né? E Roma voltou a ser a velha Roma de opressão e de cobrança de impostos às pessoas mais pobres, no caso, os plebeus. Olha, gente, outro ponto que vocês devem olhar é essa parte aqui da 109, né? Que fala aqui do período de Júlio César, Otávio Augusto, né? O período que Roma ele já começou com a paz romana, né? A Pax Romana. Um momento em que Roma ela só se preocupou mesmo em cuidar das fronteiras, sem ter rebeliões, sem perseguir, sem invadir territórios, né? Foi justamente também, gente, o período em que Jesus nasceu, né? Então, o imperador, gente, que deu início a isso, né, que inaugurou esse momento, foi o imperador Otávio Augusto, né? Otávio Augusto, gente, ele era sobrinho de Júlio César. Júlio César foi aquele imperador que eu comentei com vocês que ele expandiu muito o Império Romano, né? Teve várias conquistas no Império e foi um imperador, uma pessoa muito importante dentro do Império Romano por conta dele ter se destacado dentro do exército, ter se destacado nas guerras, nas conquistas, né, na inteligência, né, um cara muito inteligente. Falei até sobre aquela ponte, né, lá do Rio Reno, que ele fez em questão de 15 dias a ponte. Outro ponto aqui, gente, é na 111, ó. Vamos ver aqui, ó, o Coliseu de Roma. Esse Coliseu, gente, era uma arena, né, construída para ter as lutas, né, dos gladiadores. Era um teatro, né, que foi construído, começou a ser construído no ano 72, né, pelo imperador Flávio Vespasiano. Aí depois foi inaugurado já por outro imperador, né, no caso o imperador seguinte dele. E ele tinha uma função que era divertir as pessoas, né. Teve até um escritor da época que disse que o governo romano ele só se preocupava em dar comida, né, que era pão, e o circo, onde as pessoas sorriam, porque nesse coliseu as pessoas lutavam e eles gostavam de ver essa luta, né? Essas pessoas morrendo, sendo assassinadas praticamente. Para eles isso era um circo, né?
Um ponto bacana que vocês têm que olhar é essa questão do nascimento do cristianismo, né? Que Jesus começou a pregar o evangelho nessa época da paz romana, né? Jesus pregou o evangelho, depois dele os apóstolos deram continuidade a essa pregação do evangelho, esta fundação do cristianismo, né? Nasce o cristianismo, na verdade, ele nasce depois que Cristo morre, né? Ele mesmo dizia que uma semente para poder nascer tem que morrer, né? Ser enterrada e morrer para poder dar árvore, dar frutos, tal e tal, né? Então, quero que vocês examinem essa questão aqui, né? Que Jesus veio para pregar o evangelho. Messias, ó, palavra de origem hebraica, que significa o consagrado, refere-se a um descendente do Antigo Testamento, do antigo rei Davi, desculpa. Refere-se a um descendente do antigo rei Davi que nasceria para reconstruir o reino de Israel. E Jesus era descendente de Davi, né? Então quero que vocês examinem essa parte aí. Essa questão da expansão do Império Romano, né, gente? Mesmo com as perseguições, as comunidades cristãs se organizavam nas grandes cidades do Império Romano. O estímulo ao amor e à igualdade entre as pessoas, a insistência na paz e na crença, na vida após a morte e tal. Então, nessa época, gente, teve uma perseguição muito grande, né? Principalmente no Coliseu, né? Eram colocados dentro para ser devorados por leões e tal, tigres, ursos, pelos próprios soldados romanos, eles eram mortos, né? Poucos deles escapavam, né? Mas veio o imperador, depois Constantino, ele vai dar liberdade de culto religioso, né? Culto do cristianismo. Mas na frente vai vir outro imperador, gente, que ele vai oficializar o cristianismo como religião do Império Romano, né? Olha, vocês têm que ver aqui na 119, foi o período em que os romanos, gente, eles começaram a sair das cidades, né? A crise do Império Romano, ela vai começar pelo preço dos escravos, que vai estar muito caro, né? As invasões bárbaras, isso vai dificultar muito a questão da expansão do Império Romano. O escravo vai ficar muito caro porque vai dificultar as expansões, vai dificultar as conquistas, então não vai ter escravos, os escravos vão ficar muito caros. E a outra parte, gente, que eu queria que vocês olhassem aqui, é quando o pessoal, a população de Roma começa a fugir para o interior, né, que é chamado de ruralização, que eles vão para o campo atrás de morar num lugar mais seguro, né? Aqui, 6 pontozinhos. Os novos camponeses cultivavam para o próprio consumo. Em troca, deveriam entregar a parte da produção ao dono da terra, ficando dependentes dele. Essa nova relação foi chamada de sistema de colonado, porque muitos ricos, né, foram embora para as florestas e ficaram com aquela terra para eles, né? Porque o imperador já tinha conquistado e tinha dado para eles essas terras, né? E eles se apossaram do que já era seu, né? E muitas pessoas também foram junto com esses caras. Chegava lá, já tinha um castelozão feito, que o cara tinha feito e tal. O pessoal passava a morar ao redor do castelo e pedia proteção ao dono da terra. E o dono da terra dizia, ó, você vai produzir o que você for produzir aí, criar gado, ovelha, cavalo, ou cabra, ou plantar mesmo trigo, alguma coisa que a gente possa consumir, e você vai pagar os impostos. Isso era chamado de sistema de colonato, viu, gente? Um dos últimos pontos aqui, gente, foi a questão dos bárbaros, né? Os bárbaros era qualquer pessoa que não falava o idioma romano, né? Aqui na 120, né? Não falou o idioma romano, ele era considerado bárbaro. Na Grécia também era assim, né? E veio bárbaros de todas vamos dizer assim, de todas as etnias, né? Os godos, os visigodos, bárbaros ostrogodos, né? Bárbaros saxões, bárbaros germânicos, francos, hunos, diversos tipos de bárbaros, né? E aos poucos, gente, esses bárbaros, eles foram dando pressão ao Império Romano e os imperadores foram começando a se preocupar com isso, né? Inclusive aquele imperador que eu falei para vocês sobre a questão da liberdade de culto, que era o imperador Constantino, ele fez uma cidade chamada Constantinopla, né? Que era chamada de Bizâncio, mas depois ficou conhecido como Constantinopla. Ele dividiu o Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Aí depois o Império está aqui, o Império, né, que fala do Império Bizantino, na 124, né? Esse império vai ficar dividido, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, a capital vai ser transferida para lá. Justiniano vai fazer um código, o Código de Justiniano, que isso é muito importante para Roma, né? Aqui na 125 que fala isso, né?
E a última parte, gente, que eu queria que vocês vissem, é a parte do fim do império, né? Quando ele é invadido pelos impérios, pelos bárbaros e é fundado um novo reino, né? Termina aqui na página, deixa eu só examinar aqui. Foi até a página 123, né, gente? Até a página 123 para estudar. Mas aqui é a 123, deixa eu ver a 123. Só voltando aqui, gente, página 123, né? Aqui é 123, pronto. A parte que fala do fim do Império Romano, né? O Império é derrubado e é transformado em um Império Franco, agora o Império Germânico, o Império Hunos e tal. Eles vão dividir em regiões, né? Então, gente, estude que a prova vai estar só o filé, tá bom, gente? Muito obrigado. Curta aí o canalzinho, se inscreva para ajudar a gente, tá certo? Valeu.